Pá, boa noite. Boa noite, Poliana. Estamos ao vivo. Vamos lá. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, quem já esteve conosco, na nossa trilha de aprendizagem para educadores e designers instrucionais. Sejam bem-vindos para quem está participando conosco a primeira vez. Essa trilha de aprendizagem, ela é destinada a profissionais que desejam aí iniciar na carreira de designer instrucional, educadores que têm curiosidade, querem conhecer um pouquinho mais sobre a área, querem aprender, né, um pouquinho desse meio de design instrucional, o que a gente faz para começar a atuar também. E para quem já é design instrucional também há muito tempo, que queira participar conosco para contribuir também com esse processo de aprendizagem, tá? Para quem não me conhece, eu sou Marisa, gosto de falar em todas as lives de primeira mão que eu sou enfermeira, tá? De formação, sou graduada em enfermagem, atuo aí na área de saúde já há 13 anos e com educação corporativa, caminhando para 10 anos de educação corporativa, tá? E docência aí na área de saúde. Como designer instrucional, atuo há 5 anos. Tenho a minha especialidade, né, em DI, em metodologias ativas de ensino, docência, é, é, docência e ensino superior, né, gestão de projetos recente agora. Tenho meu mestrado também em tecnologias educacionais. E o intuito aqui total é contribuir com vocês e aprender com vocês um pouquinho, tá? Então, agradeço a todos que estão conosco participando dessa live. Trago aqui uma pessoa que eu admiro bastante, adoro aprender com ela diariamente nas redes sociais. E aí hoje a gente vai ter uma oportunidade ímpar de aprender ainda mais, que é a Poliana Neves, tá? A Poliana é designer instrucional também. Se apresenta aí, Poliana, antes de eu falar aqui um pouquinho da sua formação para o pessoal que está conosco. Marisa, primeiro eu quero agradecer o convite. Foi uma surpresa tão assim maravilhosa. E saber que também que você tem contribuído muito com o seu conteúdo dentro da nossa comunidade. E eu também sou uma admiradora de todo o conteúdo que você tem contribuído conosco. Bom, assim como você, eu só não sou da área de saúde, mas eu vim da área de turismo, atuei durante 10 anos na área de turismo. Nos últimos 5 anos como design instrucional. Eu também sou especialista em DI, tenho também pós em pedagogia empresarial e educação corporativa. E a minha formação, como eu disse inicialmente, é em turismo, mas eu fiz uma segunda graduação voltada para a gestão de recursos humanos, tudo com o intuito de me especializar na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, quando me deparei com conteúdo de educação à distância em uma empresa de educação corporativa, e eu percebi que existia uma linguagem diferente. Foi aí que eu comecei a mergulhar e entender que existia um profissional voltado a design instrucional. Então, há 5 anos que eu estou como design instrucional, também trabalhando, seja com educação corporativa ou também no ambiente acadêmico. Muito bom. É, E aí, gente, eu vou até dispensar aqui as apresentações, né? A Poliana já disse um pouquinho dela para gente. E aí, o tema que a gente traz hoje é bem interessante. A gente estava batendo um papo aqui. É um tema de interesse para todos os DIs que estão iniciando, inclusive. Com a prática, nós começamos a aprender. Peraí, gente, deixa eu só diminuir aqui que está tendo um áudio paralelo. Não sei se está para vocês, mas para mim tá. Aparece, E aí uma ferramenta de curiosidade para todos os DIs, onde a gente vai trabalhando, vai aprendendo diariamente. A gente vai se aperfeiçoando cada vez que a gente executa um projeto através do storyboard. Então, hoje é um tema que eu acho que vai ajudar muito para quem está iniciando ou para quem nunca usou e tem vontade de começar a utilizar e pensar como que isso pode me ajudar, isso vai me atrapalhar, vai atrasar o meu projeto, não vai. O storyboard nada mais é do que o enredo de todo o projeto que a gente vai desenhar, e-learning. O que é mais interessante, se a gente for ver a tradução ao pé da letra, né, o storyboard ele já diz, né, que é como se fossem histórias em quadrinhos. Então, os quadrinhos nada mais do que são os blocos ou telas que a gente vai apresentar para o aluno durante a execução do curso e-learning. E eu gosto de pensar no storyboard como se fosse
um protótipo no papel, na tela de todo o curso que a gente vai construir, né? E nele a gente consegue colocar todas as ideias que estão na nossa cabeça dentro desse material, dessa ferramenta. Para mim, é um recurso indispensável na produção de curso, ele faz parte, eu acho que ele é crucial porque a gente vai falar disso, a Poliana vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho que ele permeia durante todo o processo de construção, ele vai nos ajudar até pós-construção, dependendo da necessidade, tá? Por isso que eu acho, por isso que eu vejo a importância nesse documento. O storyboard, como todos sabem, né, para quem nunca ouviu falar, ele veio lá do cinema, né? Ele surgiu. Se a gente for pesquisar um pouquinho sobre storyboard, diz que a Walt Disney foi a primeira empresa a utilizar o storyboard no desenho de um filme. Foi engraçado que recentemente eu li que os Três Porquinhos, o filme dos Três Porquinhos, foi a primeira experiência do uso de storyboard na Walt Disney na década de 1930. Então, foi a primeira vez que construíram um filme através do storyboard, né, que são o desenho das cenas. Então, por que que eu trago esse conceito? Para a gente começar a imaginar, trazendo para a nossa realidade educacional, e aí a gente, né, eu gosto de usar o termo storyboard educacional, que é para tirar um pouquinho essa questão da vertente do cinema, né, trazer para a nossa realidade. É isso, é pensar no resultado final, prototipado e todo desenhado lá nos quadradinhos, nas telas, né? E aí, trazendo um pouquinho dessa questão desse documento, imprescindível, eu já trago logo de cara, quando a gente fala de educação, a gente fala de objetivos, né, gente? De aprendizagem. E aí eu já vou perguntar para Poliana já, Poliana, para convencer de uma vez por todas, até para quem já é EDI e ainda não usa, por que é importante a gente utilizar um storyboard na produção de um curso e-learning? Vamos lá. A fim de auxiliar o nosso bate-papo, eu trouxe uma apresentação e você trouxe vários spoilers da minha apresentação. Já estou assim, disse, Ah, nossa, vários spoilers. Tá bom. E a gente conversou tanta coisa, é mas verdade. eu quero compartilhar porque eu acredito que isso vai nos ajudar no nosso bate-papo. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é. Só para deixar bem claro o seguinte, gente, o objetivo do nosso curso, ou perdão, do nosso bate-papo dessa live, é fazer com que a gente. Eu estava conversando com a Marisa o seguinte: eu gostaria que alguém me dissesse o que eu vou falar isso para vocês. É o básico, porém é a prática. Então, o foco é como é que eu posso colocar um documento. Primeiro, o que é e-learning, né? Eu vou trazer um pouco desse conceito para vocês antes de falar do que é um SB. E-learning ou aprendizado eletrônico, né? É um tipo de aprendizagem conduzida por meio de tecnologias eletrônicas, certo? É a famosa educação à distância, geralmente por internet, viabilizando experiências educacionais a um amplo número de aprendizes, tanto simultaneamente como em momentos distintos. E aí, onde é que entra o USB? Ele entra como uma ferramenta, como um documento de especificação. Mas, Pauliana, eu vou especificar o quê? O design instrucional ele utiliza esse documento para especificar, para detalhar. É um esboço, é um documento de esboço, certo? Porém, é um esboço detalhado, onde você vai ter acesso a toda a estrutura, ao fluxo de todas as informações daquele curso ou daquele objeto de aprendizagem a qual você está, antes na análise do seu curso, você fez aquele, toda a análise do seu curso e você trouxe toda a estrutura e o fluxo de informação. Então, você vai destrinchar toda a parte de conteúdo e a interface, a parte visual, a parte técnica, a parte teórica, toda vai estar nesse documento. Apesar de ser um esboço, porém ele precisa ser detalhado. E ele é importante porque o spoiler é exatamente esse que você falou. Ele tem como raízes as histórias em quadrinhos, os filmes e os desenhos. O que eles têm em comum? O SB com a parte de toda a produção de Hollywood. A produção ela é realizada em uma equipe, e geralmente numa equipe multidisciplinar. No CDI, você não trabalha sozinho, mesmo que seja mesmo que você seja o responsável por realizar
por elaborar o USB, e envolve muitos elementos midiáticos. A gente vai falar muito sobre isso um pouco mais na frente. Eu aqui trago como referência exatamente o filme Wall antes do Mickey. Nesse filme é muito interessante, porque ele traz, em uma das cenas, exatamente ele coloca um varal com várias cenas de um dos desenhos, o primeiro desenho, que foi o Mickey, e, e aí você começa a entender como inspiração como foi realizado cada uma das cenas daquele filme. Eu sugiro, eu recomendo fortemente esse filme. Ele serve muito como inspiração e entendimento para você, o entendimento sobre storyboard. Respondendo a sua pergunta, Marisa, exatamente o objetivo principal do USB é simplesmente colocar naquele documento de especificação todo o desenvolvimento de habilidades as quais nós estamos responsáveis enquanto DI, o repassar a experiência de aprendizagem para o aluno. E ali vai ter toda a parte de aquisição e a construção de conhecimento por pessoas. Em outras palavras, a gente pode dizer que nós somos responsáveis por transmitir conhecimento, um pouco, uma parcela da educação. Então, a gente vai provocar o que eu mais gosto, é exatamente isso, provocar mudanças no comportamento de quem aprende. E a gente precisa deixar isso muito claro. Todo storyboard ele deve contemplar todas as necessidades de aprendizagem identificadas na fase de análise das necessidades do aprendiz. Por que eu estou enfatizando isso aqui, gente? Não sei se você já ouviu falar no AD. O AD é uma das, vamos dizer que é uma das ferramentas iniciais que antecede o USB. E uma das fases do AGE, que é de análise, desenvolvimento, design e avaliação, eu acho que eu pulei um, análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Peço desculpas, eu havia tirado somente um. Mas a fase inicial de análise é justamente onde a gente está traçando todo o objetivo de aprendizagem do aluno. É onde a gente traça o perfil daquele aluno, se ele já teve alguma experiência anterior em educação à distância ou não, ou todo tipo de especificação, se é no ambiente acadêmico ou corporativo, qual é a idade, enfim, todo tipo de características daquele aluno. E depois da análise, aí sim a gente parte para a área de design e desenvolvimento, é onde se encaixa o USB. Então, inicialmente, o USB ele começa antes, na análise, porém, o USB em si se encaixa dentro do AD na parte de design e desenvolvimento. E qual é a principal habilidade, as principais habilidades com as quais um design instrucional ele precisa ter para a fim partir para a elaboração de USB com mais segurança, vamos dizer assim. Primeiro, criatividade, e eu destaquei, porém eu vou falar um pouco mais a respeito sobre criatividade. Ele precisa pensar em planejamento e organização, compreensão pedagógica, a parte de habilidade de redação, ou seja, entender um pouco de storytelling e linguagem dialógica, e ele precisa pensar também na parte de comunicação e colaboração. Colaboração por quê, Poliana? Simplesmente porque você não trabalha sozinho, como eu disse. Existe uma equipe multidisciplinar que faz parte da esteira de processos daquele curso. Então, é um documento que diz respeito à comunicação entre toda uma equipe uma equipe de produção para colocar o seu curso para rodar. E destaquei a parte de criatividade, porque muitas vezes um design institucional pode pensar, poxa, como é que eu posso ter criatividade na elaboração de USB? Você pode se inspirar, principalmente se você for contemplativo, e principalmente se você for aberto ao network. Não fique somente na elaboração, na parte teórica do seu documento. Compartilhe o seu documento, o seu SB, com outros designers instrucionais. Para quê? Para que haja uma troca, para que haja feedback. Você aprende e simplesmente aprende, sinceramente, já que eu estou aqui muito na prática, você aprende a ser um pouco mais humilde também. Você começa a entender que você precisa aprender com outras pessoas.
e que uma vez que você pare para ouvir, você também está aprendendo a ser um pouco mais criativo no desenvolvimento dos seus projetos. Isso você faz com que você seja. Isso faz com que você cresça profissionalmente, ganhe maturidade, ganhe repertório e sem falar, né, você também acaba ganhando um pouquinho mais de humildade, né? A gente desce um pouquinho da caixinha de fósforo e compartilha conhecimento, não guarde para você. E acredite, todo o design instrucional, ele é criativo. Ele só precisa ser um pouco mais, além de ser contemplativo, que eu gosto muito disso, é, parar para observar um pouco mais ao redor e sair um pouco da caixinha, não somente pesquisar no quesito educacional, não, você pode pesquisar em outros tipos de áreas de atuação, ou que podem ser linkadas. Por exemplo, design gráfico, você pode aprender muito com design gráfico, você pode aprender muito com um desenvolvedor ou outros tipos de profissionais. Basta abrir o leque, sair um pouquinho da caixinha. Quando eu falei sobre a linguagem dialógica de storytelling, que eu acho importante é que na elaboração de um SB, você acaba utilizando frases que são pontos de conexão entre uma cena e outra. Então, já que você está ali construindo as telas, elas precisam se conectar uma à outra, muito mais do que uma numeração, cena um, 2, 3, versão um, 2, 3. Não. Isso é muito técnico, a gente precisa trazer. Aqui é que entra a parte de motivação, a parte de engajamento junto ao aluno. E aqui a gente pode utilizar algumas frases de conexão entre uma cena e outra. Por exemplo, algumas que a gente acaba utilizando. Agora vocês estão sabendo de todas as informações da área X. Te vejo no próximo capítulo, ou seja, você vai ativar a curiosidade do aluno. Puxa, então tem alguma coisa que vai acontecer no próximo capítulo. Então já pega o gancho para que o aluno possa dar continuidade naquele curso. Clique aqui para saber mais sobre esse tema. É uma conversa, é justamente o propósito da linguagem dialógica. E você acaba adquirindo essa habilidade, claro, se aperfeiçoando à medida do seu repertório, da parte teórica, daquilo que você busca enquanto profissional, mas também quando você mergulha em alguns entendimentos sobre storytelling. Outras frases comuns. Vamos testar seus conhecimentos quando você está de um quiz, ou seja, você parabeniza aquele aluno, parabéns! E você não está ali pessoalmente. A gente precisa pensar exatamente isso, na educação à distância, você não está ali pessoalmente. Então, a linguagem ela precisa despertar no aluno justamente isso. Eu preciso fazer com que o aluno continue. No processo de aprendizagem. Ou tente novamente, você vai dizer para o cliente está errado, ou para o aprendiz está errado. E não, vamos lá, tente novamente. Que tal rever o capítulo tal? Então, você vai fazer com que o aluno revisite aquele capítulo para poder estar dando continuidade ao curso. Ou veja como funciona a seguir. Você continua ativando, manter o aluno engajado, manter o aluno ativo, ainda que ele seja protagonista, fazer com que ele seja protagonista do seu próprio conhecimento. Eu prossigo, Marisa, ou paro? Eu vou te fazer umas perguntas, mas aí eu acho que a gente vai, se não for agora, você responde depois, não tem problema. Super massa. É, você falando sobre isso, sobre as frases, eu lembrei de uma coisa, Poliana. Quando eu estou construindo um storyboard de um curso, eu fico na mente uma coisa assim que me incomoda o tempo inteiro. Quando a gente está Hum, dentro de uma sala de aula, nós estamos ali disponíveis para que eles perguntem diante de todas as dúvidas que eles apresentam. Quando a gente está construindo um curso e-learning, a gente tem que ter em mente que é o aluno e a tela e que vão ter conteúdos ali que pode ter dúvidas. Então, assim, de que forma eu posso apresentar esse conteúdo para que, se ele tiver alguma dúvida, ele possa, dentro desse mesmo material, sanar essa dúvida dele ou que não deixe ele sair sem aprender, né? Acho que isso é um ponto hum, importante, que traz até a questão que eu vou perguntar aqui para a Poliana. E uma dica também que eu acho muito legal dessas frases é a questão do início, meio e fim. Quando a gente nossa. estrutura, e quando ela trouxe a palavra esboço do storyboard, a importância dele está nisso, de eu ter o desenho mesmo, introdução,
né, o meio, o início, o meio, o fim do curso. Quando a gente organiza ele de forma, ela também falou de planejamento e organização, quando a gente faz o storyboard dessa forma organizada, a gente insere essas frases, o aluno, ele vai ser, é como se ele estivesse sendo acompanhado, e ele vai entender que aquele curso conversa com ele e fala assim, caramba, acho que eu já estou no meio, agora, essa caixinha aqui eu já conheço, então eu sei que ela vai trazer algo de novo para mim. Ou esse item nesse curso eu já me identifiquei, eu sei que aqui é onde eu posso tirar dúvida. Então, o aluno ele vai conversar com aquele conteúdo o tempo inteiro. Então, essa frase eu acho assim, eu sei porque eu já tive críticas, tá, em relação a essa frase assim, clique aqui, mas tá tão óbvio que o botão tá aqui, o óbvio precisa ser dito dentro do EAD, É, gente. O aluno ele tá verdade. sozinho com a tela. Então, assim, a frase é importante sim, eu tenho que colocar, mesmo que o botão esteja ali. E aí eu não vou nem entrar na questão da acessibilidade, então a gente vai entrar em Hum. outros, né, outras temáticas. Mas assim, eu achei muito interessante ela ter trazido esse exemplo aqui, porque o curso é uma forma do curso conversar com o aluno o tempo inteiro e ele saber em que etapa ele está do curso, né? Vou seguir, já estou no final, estou no meio ainda, o que que eu tenho que ver mais? Tá bem interessante. E aí, Poliana, você trouxe algumas dicas aqui das frases. Para um bom storyboard, né? Vamos supor que eu estou construindo um storyboard que eu vou apresentar até para um cliente antes do produto final, né? Quais os elementos que você julga essenciais dentro do storyboard, o que não pode faltar hoje na hora da gente construir lá, organizar o nosso esboço? Maravilha. Pronto, eu vou falar deles logo a seguir. Tá. Alguns tipos de storyboards que existem no mercado, principalmente no mercado educacional. Alguns deles são uma page, landing page, o e-book, uma apresentação de PPT, infográfico, e você vai ver, cada um possui uma característica específica. E aí, por onde começar? Né? E aí é bem um gancho para os elementos com os quais a gente vai incluir nesse tipo de ferramenta. As principais que são utilizadas hoje em dia no mercado são o PowerPoint, nesse caso no Google, o Google Slides, o Word ou o Google Docs. Existem também as ferramentas de autoria, que já possuem diversos elementos que podem enriquecer e facilitar a construção, a elaboração e a construção do SB. Mas os mais utilizados são o PPT e o Word. Claro, depende muito das características de cada produtora de conteúdo. Os elementos principais que eu julgo ser necessário e que vão enriquecer ainda mais a parte de produção. E eu gosto demais dessa parte. Sim, exige um pouco de criatividade. Porém, é muito mais de alinhamento dentro da produção. Os principais ícones, fotos, GIFs, ilustrações e vídeos. São alguns dos elementos que a gente já utiliza para. Por quê? O que acontece? Você já recebe o conteúdo bruto. E a partir daquele conteúdo, você vai começando a destrinchar e entender aonde eu posso encaixar cada um deles. E aí requer muito de bom senso, principalmente, sim, de criatividade, sim, de planejamento, sim, de organização, todas aquelas habilidades com as quais eu falei anteriormente. E um dos elementos que compõem um USB são as interações. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas eu vou trazer as principais ou algumas interações que fazem parte de um USB. Um deles é o accordion, mas, Poliana, como é que eu encaixo isso dentro de um USB de forma prática? É simples. Na primeira tela, você coloca essa parte daqui, na primeira tela do conteúdo. Se você perceber que o conteúdo ele requer, por exemplo, muitos tópicos, tópico 1, 2, 3, 4, 5, opa, o acorde se encaixa nesse tipo de interação, pois isso faz com que o aluno, mais uma vez, se mantenha motivado e se mantenha engajado. E o que vai, e vai sair, você, claro, vai enriquecer com uma linguagem mais dialógica, convidativa, para que ele clique nesses, nesses tipos de interação. Um deles é o accordion, o slider,
Pode ser no formato de texto, pode ser no formato de imagem. Então, isso vai muito mais uma vez, de bom senso. Você entender que aquele conteúdo, que aquela fatia daquele conteúdo se encaixa nesse tipo de interação. Um outro tipo de interação também é o Tabs. Você percebeu, mais uma vez, você percebeu que existe muito tópico naquele conteúdo, ou que você pode destrinchar de uma forma diferente, enriquecer com uma imagem e um texto, e isso vai casar com a parte dialógica do conteúdo, traga interações. Agora, é claro, mais uma vez que aqui eu trago bom senso. Por quê? Porque interação também cansa. Muita interação cansa. Então, conheça, eu vou falar desse tipo de documento lá na frente, que eu considero interessante. Não sei se a Marisa vai falar também a respeito, mas cada produtora de conteúdo, ou cada instituição, empresa, enfim, existe uma espécie de documento chamado Manual de Boas Práticas. Nesse documento, ele acaba trazendo alguns nortes com as quais você vai utilizar dentro do seu SB. E ele diz exatamente, e aqui o DI não pode inventar a roda, porque o Manual de Boas Práticas ele já vem alinhado do briefing, que já vem alinhado com o cliente. Então, não inventa a roda, só se baseia naquele Manual de Boas Práticas, porque a possibilidade de você não ter retrabalho é melhor, é maior, certo? Se tem uma coisa que cansa o DI é retrabalho. E retrabalho simplesmente por teimosia, muitas vezes. Então, não inventa roda. Lê o manual de boas práticas. Traz isso. No manual de boas práticas vai estar lá qual a cor que você vai utilizar, ou seja, qual a identidade visual daquele curso. Qual é o tipo de letra, qual é o tipo de linguagem as quais você vai utilizar, e o que você vai utilizar e o que você não vai utilizar. Então, qual é o banco de imagens? Então, não inventa de trazer de outro banco de imagens porque é melhor e tal. Não, o cliente pagou por esse, então você vai usar esse. Se vira nos 30 nesse. Então, se você é muito bom no Adobe, você vai ser bom em uma ferramenta inferior também. Então, seja um bom DI obediente, sabe? Daquele que segue realmente o manual de boas práticas e pronto. Então, e as interações estão exatamente nesse manual de boas práticas. Quais são os tipos de interação e como você vai utilizar. Se a sua empresa ainda não adota o manual de boas práticas, traga esse insight para eles, colabore também e contribua para a construção e incentive a construção desse tipo de documento, porque isso traz alinhamento para a equipe. Uma coisa interessante também Poliana, acho que eu vou até usar esse exemplo aqui que você colocou na tela dos tabs, né? Hoje a gente tem vários recursos de interatividade. E aí, quando a Poliana traz essa questão do manual de boas práticas, a gente tem dois cenários hoje. O cenário quando a gente entrega um conteúdo para uma empresa que já é adepta ao treinamento e learning, né? Que já conhece um pouco dessas ferramentas, e tem aquela empresa que não tem nada, ou nunca viu, ou está começando a implementar e que não tem nem Perfeito. noção do que é uma interatividade, né? Então, eu acho que quando a gente for estruturar um storyboard, uma empresa, né, nesse modelo, eu for trabalhar até com uma equipe, né, de conteudistas que é aquela pessoa que é teórica, especialista no tema, ele descreve conteúdo, mas ele não faz ideia de como vai pegar aquele, né, aquele bruto e transformar no conteúdo e-learning. Toda vez que a gente for utilizar vários desses recursos aqui de interações, para a gente que é DI, a gente conhece tudo, então a gente coloca lá, né, os tabs, os tópicos. Então, uma dica que eu acho bem legal também, a Poliana colocou aqui o PowerPoint, o Word, é a gente inserir fotos desses mecanismos, exatamente como a Poliana colocou aqui. Que quando a gente coloca assim, o texto de uma lauda que tem 5 tópicos e bullets que eu quero transformar em carrossel interativo. Aí eu coloco lá, essa página aqui eu vou ter um carrossel interativo com 5 tópicos, mas eles falam assim, carrossel interativo, o que que é isso, né? Então, a gente colocar, eu gosto de trabalhar assim, né, de colocar a Também. foto da ferramenta na interatividade, porque assim a empresa ela vai ter visibilidade de como vai ficar, o curso, né? Como vai ficar aquela lauda, aquele conteúdo e tudo mais. E aí, uma coisa que é bem interessante, que ela botou de amarelinho aqui, é sobre a criatividade, né?
nem todo mundo nasce criativo, né, gente? Não, Não. nem todo mundo nasce criativo, mas a gente estava batendo papo aqui antes. Para eu melhorar essa questão de criatividade, eu tenho que ter repertório, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que buscar. Ela deu a dica aqui da gente trocar com colegas, copiar dos colegas, né? Não tem aquele livro do copiar? Então, É hobby como um Roube como artista, artista, né? isso aí. Olhar, eu adoro olhar cursos alheios, porque eu falo assim, Eu nossa, também. legal isso aqui que ele utilizou. Então, é conhecer outras metodologias de curso, isso ajuda a gente a melhorar a criatividade também, né? Então, porque às vezes a gente faz tanto do mesmo, né? Usa tantos esses mesmos recursos, às vezes é a possibilidade que a gente tem, inclusive, né, dentro de uma empresa que a gente vai prestar o trabalho, né, seja de storyboard, o DI, tem DI que trabalha só com storyboard, tá, gente? Esse é um ponto importante que a gente não trouxe aqui. DIs são contratados hoje em dia somente para fazer storyboard, nem para produzir o curso em si. Por quê? Porque precisa desse repertório, dessa criatividade, de pegar o que é bruto e prototipar, e esboçar e desenhar como é que vai ficar. E a pessoa que é desenvolvedora, às vezes, ela não é nem da educação. Então, às vezes, é uma pessoa que vai pegar aquilo e vai trazer aquilo para a ferramenta de autoria. Então, o DI ele vai ajudar muito nesse sentido, trazendo a parte, né, educacional para dentro do esboço e entregar para quem vai produzir. A gente vai trazer um pouquinho disso no e-book, que vocês vão ter acesso depois, então tá tudo explicadinho lá, desenhadinho lá, o que é bem interessante. Então, essa dica que ela deu de melhorar a nossa criatividade em olhar, trocar, copiar, é muito válido, porque ajuda bastante. E essa foto aqui dela me lembrou muito da questão das interações, porque eu já passei por isso, de eu colocar lá um Também. carrossel interativo. Eu falei, mas o que é um carrossel interativo? Eu falo, É. caramba, eu esqueço que só eu que sei disso, né? Às vezes a pessoa não sabe. Então, a gente colocar também essas fotos dessas interações. Se você não tem a foto da ferramenta e você sabe que ela disponibiliza, você cria lá com uma imagem no Canva e coloca mais ou menos o desenho lá, né? A gente tem que se virar nos 30 aqui, né? Na hora de criar o storyboard. E aí, para a pessoa poder compreender como ficaria esse conteúdo, né? E aí eu trago até já mais uma pergunta, Poliana. Você, né, com a sua experiência, a Poliana aí trabalhou no Senac, né, várias empresas, com certeza já trabalhou com bastante storyboards. Ela falou para mim que ela ama fazer isso, gente, tem day que odeia, né? Ela ama, então eu falei para ela que ela é uma pessoa bem detalhista. E aí, como que você adapta storyboard? Você já até falou um pouquinho, né? Hum. Tem empresas que têm recurso, né, do Adobe, tem empresas que não têm nada. Como você adapta aí a diferentes tipos de projetos, seus storyboards? Perfeito. O ponto focal é você ler o seu manual de boas práticas, que geralmente a maioria das empresas com as quais eu trabalhei, ela já aplica esse tipo de documento justamente para a questão de alinhamento mais rápido e preciso, e, ou simplesmente um bom briefing. É um outro documento que também ajuda bastante nessa elaboração. Às vezes, Marisa, algumas empresas ela permite algumas reuniões iniciais antes da elaboração do SB. Isso faz com que a gente é, faça perguntas, entenda exatamente qual é o público, para que haja uma precisão na elaboração do SB. Gente, todo mundo entende quando a gente fala SB ou STB, que é uma sigla do storyboard. Eu acho que isso está muito claro para a gente, porque algumas empresas elas não falam a todo momento storyboard, porque é muita coisa. Então, SB, todo mundo consegue entender, né? Porém, muitas empresas elas já trazem, algumas produtoras de conteúdo já trazem templates como esse que eu estou projetando para vocês. Esse é um modelo trazido pela autora Andrea Filatro, num livro Design Instrucional na Prática. Parece ser um modelinho antigo, né? Porém, por que que eu fiz questão de trazer esse? Inclusive, até no e-book da Marisa também tem ele. É, é um antigo, porém, ele é o mais detalhista que eu já vi em todos os livros com os quais eu já li. Então, se a sua empresa ainda não possui nenhum tipo de template de SB, eu sugiro fortemente de que você comece por esse, pelo menos para você entender aonde encaixar cada tipo de comunicação das demais equipes. Por quê?
A primeira consciência que você precisa ter na elaboração de USB. Depois de mim, ou melhor, antes de mim, antes do design instrucional, de onde veio esse documento? Ah, veio do professor conteudista. Ok. Ou não, veio do revisor de texto. Ou seja, tem um gerente meu que é maravilhoso, que ele fala assim, significa que esse SB já apanhou muito antes. Então, ele não chegou totalmente cru para você. Então, ele significa que você não vai conseguir alterar muita coisa. Ou que tipo de autonomia a empresa vai te dar para poder você fazer qualquer tipo de alteração. Então, esse documento aqui traz todos os tipos de comunicações para do antes, durante, enquanto design institucional, e para o depois. Porém, apesar de ser parece ser um pouco complexo, né? Isso, mas aqui embaixo tem botões de navegação, mas todas essas caixinhas têm um significado, exatamente como eu disse a você, do antes, do durante do DI e o do depois. Porém, o básico bem feito também serve. Por isso que eu trouxe esse aqui, utilizado por uma empresa de treinamento corporativo, inclusive. Ela simplesmente sintetizou simplificou, né, um USB. Como? Aqui você vai encaixar toda sua parte de interação, aquelas interações com as quais, aqueles elementos as quais eu trouxe para você anteriormente. Abaixo, a locução, se vai haver ou não locução, porque pode ter, o seu curso pode ter pode não ter esse tipo de característica. Ou aqui vai ter tipo de comunicação para o depois de você. E pode haver aqui algum tipo de observação do cliente que já trouxe algum tipo de observação específica. Só para você ter ideia, eu passei por uma experiência de fazer um USB para o iFood. Quantos já observaram que a primeira letra do iFood é minúscula? É um I minúsculo. Foi o primeiro ponto de observação no briefing que o cliente trouxe para nós. Se atentem, todas as vezes com as quais você redigir a palavra iFood, você não vai colocar ela com a letra maiúscula, porque é muito tendencioso a primeira letra, ela é maiúscula. Não, a primeira letra ela é minúscula. Olha que ponto de atenção importante. Então, aqui o cliente pode colocar na observação que o texto a qual ele trouxe tem o nome iFood e precisa ser o I maiúsculo ou o vermelho. Que tipo de vermelho? O vermelho mais claro, mais escuro? Então, ele pode colocar esse tipo de observação e você também, por conta do briefing trazido por conta da análise trazido pelo cliente. Eu trouxe esse exemplo, eu trouxe só dois exemplos para responder ainda mais enriquecer ainda mais a sua pergunta, Marisa. Esse aqui foi muito interessante, foi para também uma produtora de conteúdo, foi para desenvolvimento de um curso voltado, foi para o Sebrae, voltado para a educação financeira, porém ela compreendia vários públicos, um deles é a educação infantil, foi desafiador falar sobre educação financeira para uma criança, para o público infantil. E eles traziam vários tipos de personagens, desde do gênero masculino ou feminino, ou também voltado para acessibilidade, porque eles também queriam incluir esse público em seus cursos. Então, tinha o cadeirante, tinha o vovô, a vovó, enfim. E nesse em específico, que eu fiquei responsável por fazer, era um curso para o público infantil. Eles me entregavam o PowerPoint apenas com essa parte de baixo, ou seja, só apenas com a parte do diálogo, ou seja, é o material bruto. A tela acima do PowerPoint estava branca. Aí eles me entregaram outro tipo de documento em PDF, todos os cenários com os quais eu tinha que utilizar, os personagens, e qual tipo de sequência que eu tinha que utilizar. Então, o personagem tinha vários tipos de expressões, sorrindo, chorando, pensando, vários. Eu achei isso maravilhoso. E aí eu tinha que recortar do PDF e encaixar, ou seja, aí eu ia montar e aí vinha a criatividade. Então, aqui é um cenário da escola, e aqui é um personagem, e aqui são as caixinhas. Eu tinha que trazer de uma forma, uma linguagem dialógica em tela, apenas o resumo daquilo que vai ser dito. Enquanto a tela está passando, é, o, o texto,
ia sendo narrado, era uma aula narrada, era uma característica da aula narrada. Então, eu não poderia colocar todo esse texto em tela. Então, eu precisava condensar as partes principais dentro do USB. Esse é o papel do DI, né? E trazer uma forma bem dialógica. E o ponto de atenção aqui foi eu quero só destacar com relação às orientações que, né, depois de mim, ia passar pela equipe de design multimídia. Então, eles tinham que saber o que foi que eu utilizei nesta tela em específico. Eu falei para eles que primeiro surge o cenário 06, ou seja, cada cenário ele vinha numerado dentro do PDF. Depois eu tinha que falar para eles que era a escola B, porque tinham vários cenários de escola, então não era a escola A que eu utilizei, eu utilizei o cenário da escola B. Depois eu utilizei o personagem Raoni, porque existiam outros tipos de personagens, mas não era só o Raoni que eu estava utilizando o Raoni pensando. Não era o Raoni sorrindo ou o Raoni chorando. Era o Raoni pensando e mais o balão de fala e o texto. Eu preciso falar. Percebe que isso aqui, essa parte de comunicação que eu falei de uma das habilidades, isso eu preciso comunicar. E é em relação a essa tela. Foi um storyboard de mais. Cada tela, cada PowerPoint era uma média de 10 telas, eram cursos curtos, de aproximadamente 1 minuto e meio. Então, eu precisava ser também precisa em cada um desses slides. E esse aqui, depois eu encerro, Marisa, foi para um banco, por isso que eu coloquei os destaques, não cobrindo qual é o banco, mas dá para perceber mais ou menos qual foi o banco. Mas essa agência, ela estava reformulando toda a sua parte de cursos voltados para a educação à distância em sua plataforma, e um desses cursos era para falar sobre as ferramentas com as quais a empresa utilizava. E por que eu trouxe esse tipo de tela? Perceba que o USB é próprio, o template, perdão, é próprio da empresa. Isso também pode acontecer, a empresa já ter o seu próprio USB. Você só vai adaptar. Gente, a descrição que consta no USB é a mesma para todas as empresas. A maioria consta, a ideia é a mesma. Você só vai preencher com aquilo que foi designado para você dentro do briefing, alinhado na análise. Eu trouxe essa aqui por conta das interações. Como é que eu encaixo essa interação? Percebe-se que eu precisei destacar aqui. Aqui é uma tela interativa de carrossel. Eu apenas precisei destacar isso, que era uma tela interativa de carrossel. Eles já sabem, eles já têm a cultura de aprendizagem, né? Então, eu não precisei colocar como é que funciona, porém, eu precisei destacar para eles como é que ela vai acontecer. Então, a parte visual, a parte estética, a parte técnica, a parte teórica, toda ela coube aqui numa única tela, certo? Apenas para poder trazer esses exemplos para vocês. Acho que, não sei se eu sigo, Mari, você que vai me dizer aí. Tá desligado, Mari, seu microfone. Vamos voltar, vamos voltar. Isso. Foi interessante você trazer essas imagens, porque eu acho que quem nunca usou, está tendo contato a primeira vez com o storyboard, vê a riqueza de elementos que contém o storyboard. E aí, aquela foto que você mostrou lá da criança, né? Aí eu trago aquela primeira pergunta que eu fiz para a Poliana: por que eu preciso utilizar um storyboard? Vocês imaginem se ela estivesse produzindo isso aqui direto numa ferramenta, né, de autoria. Ela disse que tem narrações, né, e ao mesmo tempo que tem a fala. Daí a importância do storyboard, da gente ter todo o protótipo antes de chegar ao produto final. Porque qualquer coisa nessas observações que ela colocou aqui, qualquer coisa que eles julgaram, o exemplo do iFood é um que ela usou, né? Qualquer coisa que não estiver de acordo, ela ia ter que voltar todo o processo, né? E é um tempo de produção e tudo mais. Então, por isso a importância do storyboard, até para as pessoas entenderem que, às vezes, né, a gente ouve falar assim: mas eu mesmo que vou produzir o curso. Eu sou DI, eu não vai ser um desenvolvedor, então sou eu mesmo que vou produzir, então o que está na minha cabeça eu já vou fazer direto na ferramenta.
Então, eu acredito que na maioria das vezes acaba se tornando um retrabalho, né? Porque a gente manda o material, tem que ajustar isso, se isso volta, aí você volta para a ferramenta de autoria, e a depender da ferramenta de autoria, isso é um processo trabalhoso, né? Então, quando a gente consegue fazer isso no storyboard e deixar ele redondinho, a gente tem menos trabalho lá na hora de trabalhar com a ferramenta de autoria, mesmo que seja eu a pessoa que vá realizar a produção. E aí você pode passar um pouquinho a próxima tela, que é bem interessante. Se vocês observarem aqui a organização dos elementos, né? A gente gosta de fazer storyboard, a gente é, né, bem detalhista. E aí, o conjunto, né? O conjunto de imagens que você vai utilizar. Olha que interessante, nessa tela da Poliana ali tem os códigos das imagens, que Isso, provavelmente a imagem tem que ser específica que eles encaminham, que ainda tem perfeito. as imagens que a empresa pede, que seja do banco de dados do banco de imagens da própria empresa, o que é Isso, interessante. E aí, essa tela me lembrou de uma coisa, o conhecimento que a gente precisa ter é, de UX designer, de design gráfico, de como que eu vou combinar as cores, né, a identidade da empresa, de como eu vou organizar os elementos. Então, se vocês observarem aqui, eu sou bem chatinha com isso, eu tenho um toque com a questão de ícone e imagem, foto, né? Se vocês observarem aqui, ela organizou os ícones, né, que combinam. Então, assim, se ela colocasse alguma coisa diferente do ícone, já ia ficar diferente, não ia ficar legal. Então, a gente tem que pensar no aluno também, na imagem, que o aluno está tendo, né? Do curso. A área de respiro da tela, que é super importante, por isso que a gente usa os templates. E aí, uma coisa que eu trouxe que eu acho crucial, que eu trouxe para dentro do e-book, que eu acho que eu sou uma fanática nessa teoria, que é a teoria da aprendizagem multimídia, que é como a gente organiza esses elementos na tela, sem fazer com que a EAD, já basta que o aluno ele tem que consumir conteúdo, ele tem que aprender, é, ele tem que assimilar. Então, como que a gente faz esse conteúdo todo, tudo isso que ele precisa aprender, não sobrecarregar, né, a parte cognitiva. Então, o que isso. não sobrecarrega a parte cognitiva? São esses pequenos ícones que a gente vai utilizar, a forma que eu coloco o texto, o que a Poliana falou da narração, da imagem, que tem que ver o momento certo para utilizar, o tamanho da frase, o balão de fala, né? Os elementos que precisam estar próximo às imagens para que as pessoas associem que aquele dizer, né, ou aquela frase que precisa comunicar algo está relacionada àquela imagem, assim eu assimilo mais. É, uso de imagens exageradas, que às vezes a gente acha que vai enriquecer o Não, treinamento, mas que cansa demais, né, a carga cognitiva. Então, a imagem hoje, cada vez mais a gente tem aprendido, quanto mais respiro na tela, melhor. Respiro que eu sim. digo é espaço em branco mesmo, tá, gente? O conteúdo essencial na tela. Então, quanto mais essa imagem que a gente for colocar for uma imagem que transmite ligação com o que eu estou dizendo, com a frase que está escrita ali, ou que essa imagem a gente chama de infográficos, né? Eles passam informação, aprendizagem. Então, isso é uma coisa legal também que a gente pode trazer para dentro do storyboard. É um conteúdo de uma lauda que eu posso transformar no infográfico em uma tela. E hoje a gente tem a possibilidade de infográficos interativos, né? Ou no box de caixinhas, as caixinhas elas são essenciais, era para ser trazido Exatamente. também Pop-ups isso para pop-ups. Muitas vezes você não precisa colocar aquele texto inteiro na tela. referente a um vídeo, você apenas precisa colocar o link do vídeo que vai direcionar ao aluno. Ah, Paulina, mas isso vai causar distração para o aluno, porque o aluno vai para uma outra tela. Ok, então você não utilize isso, a parte do link. Agora, você condense aquela informação. O chat GPT está aí, a gente pode resumir diversos textos e fazer com que a tela ela fique mais otimizada. Aqui eu utilizei destaque embaixo, isso aqui é uma caixinha de destaque. Aqui é uma interação, como eu disse, uma tela interativa voltada para carrossel. Aqui eu utilizei caixa alta, porque era o título principal, e aqui é o subtítulo. Então, também teve destaque nesse subtítulo, porém, cores diferentes, para o aluno entender aonde ele está. muito legal, né? Isso mostra, isso daí já dá, né, já acende um alerta para a gente de o que que eu preciso entender, aprender mais, buscar mais conhecimento para poder trazer uma identidade legal tanto para a empresa quanto um visual legal para o aluno, né? Mas que traga
o conteúdo no formato mais leve hoje em dia, né, gente? Hoje, com o número de recursos midiáticos que tem aí, dá pra gente, a imaginação aí, a criatividade, né, não tem limite. Então, hoje a gente consegue criar muita coisa legal, sem ter, né, na live passada a gente falou sobre isso, sem ter, às vezes, uma ferramenta de autoria ultra tecnológica, tá? A questão mesmo, uma coisa que o Patrick trouxe foi bem legal. Qual o melhor recurso hoje para criar qualquer coisa? Você, né? É quem vai criar. Excelente. Palmas para Patrick. Isso é você. Patrick, Então, assim, troféu realmente, joinha. Isso, realmente gente. é o repertório que a pessoa tem, o que que ela vai fazer com aquilo que ela tem. Então, assim, o melhor recurso hoje, então não se preocupem hoje quando a gente sair daqui e falar, caramba, né? Que é até a minha próxima pergunta para Poliana, minha próxima e última pergunta, né? A hora voa aqui. É sobre isso, Poliana. Você acha que para quem quer começar, quem nunca fez, quem está começando, quer treinar, quer exercitar, por onde que ela pode começar? A primeira, como ela inicia, a melhor ferramenta? Pronto. Sinceramente, você vai começar pelo entendimento do que é briefing. Geralmente, o DI ele não fica responsável pelo briefing. Aqui eu destaco pela minha experiência profissional. Por que que eu começo pelo briefing? O briefing é um resumo de tudo aquilo que você vai colocar, vai inserir no seu USB. Porque, como eu disse, o briefing ele vai constar quem é a sua empresa. Essa empresa ela já tem uma cultura de aprendizagem. É, o que é esse projeto? É um projeto para a empresa de logística, para a área de logística, para os novos colaboradores ou para os colaboradores antigos. Não, é para o ambiente acadêmico. Opa, é para o ensino fundamental, ensino infantil. Então, ali ele vai trazer o perfil do meu público para que eu possa dar início ao USB. Por favor, não vai direto, por mais ansiedade, por mais que o seu cronograma esteja apertado, se você não tem repertório suficiente, não vai direto para o USB. Leia o brief. Se for preciso, releia, revisite. E aqui eu destaco um dos briefs, e esse foi um brief de uma empresa, foi uma startup. Olha só como é que eles encaminharam para mim. Foi um freela, e eles encaminharam depois do aceite, do meu aceite para fazer parte desse projeto, e era um playbook. E eles especificaram o que é esse objeto de aprendizagem. Para qual público você vai escrever, Poliana? Isso diz respeito muito para o tipo de linguagem que eu vou utilizar, a linguagem dialógica que eu vou utilizar, porque muitas vezes a gente pode carregar na linguagem dialógica e tornar o curso infantil. Então, a gente precisa ter bom senso. Qual é o objetivo do material a qual você vai elaborar? Que tipo de grafia? E aqui você já sabe que tipo, qual foi o cliente. Eu coloquei, mas, enfim, que tipo de grafia você vai utilizar? Caixa alta, caixa baixa, ou não? Aí, insumos. Os insumos, ou seja, eles me passaram todos os materiais, ou seja, eles já tinham uma equipe de design gráfico muito bem estabelecida, e eles me passaram todo tipo de material que eu ia utilizar para a elaboração daquele SB. E o segundo documento que eu considero importante antes da elaboração do SB, além do brief, é o manual de boas práticas. Por quê? Ele minimiza retrabalho. Com o manual de boas práticas, você sabe que tipo de interação você vai utilizar, é, que tipo de elemento vai utilizar ícones ou não. Eu já trabalhei em um curso dentro do Senai que a gente não utilizava ícone, era somente fotos. Eles foram muito categóricos, muito assertivos nesse sentido, porque o público era um público adulto, o perfil do público era um curso voltado para o CIPA, então ele já tem uma característica específica, então se a gente colocasse uma ilustração, ele ia infantilizar o curso. Então, não era esse o nosso propósito. Então, se a sua empresa também não trabalha com briefing e não trabalha com manual de boas práticas, por favor, colabore, pesquise um pouco mais a respeito com relação a essas duas atividades, para depois sim você colocar a mão na massa no SB. E aqui eu quero só trazer um destaque
Eu acho que eu respondi as suas perguntas. Acho que para mim começa aqui. Não, não começa direto no USB. Não começa, eu tenho que conhecer todos os bancos de imagens da face da Terra. Eu tenho que conhecer todos os tipos de teorias de aprendizagens, os tipos de objetos de aprendizagem. Não, começa no antes. Eu preciso conhecer primeiro o cliente. Quem é o meu cliente? Eu preciso saber qual é o público, para depois você começar a entender, começar a redigir, a elaborar o seu SB. E aqui eu trago somente um puxão de orelha para quem acha que DI Sênior não elabora um SB. Ainda que ele não elabore diretamente o SB, ele fica responsável simplesmente por acompanhar e avaliar esse tipo de documento, porque este documento ele é importante, é um documento de especificação que envolve a comunicação de todo o processo de produção da equipe multidisciplinar para colocar aquele curso para rodar. Então, muitas vezes a gente sobe numa caixinha de fósforo enquanto DI sênior e acha que a gente não precisa mais fazer um SB. Se o seu cronograma estiver apertado, desce da caixinha de fósforo e vai ajudar a sua equipe. Você foi promovido para DI sênior e você também pode colocar a mão na massa, porque você também tem experiência para isso. E isso faz com que você, enquanto perfil de líder, seja exemplo. E principalmente e aqui é outro puxão de orelha, porque eu já passei muito por isso. Se você vir erros sucessivos de DI Júnior, pega na mão. Essa é a hora de você ser mentor, sabe? Pega na mão, diz, olha, aqui você pode melhorar em tal e tal e tal. Eu aprendi a ser, eu aprendi com todos esses SBs, eu aprendi porque alguém pegou na minha mão. E eu ainda tenho muitos que, graças a Deus, ainda pegam na minha mão para poder estar fazendo esse tipo de material, para que hoje eu possa dizer que eu já elaborei mais de, sei lá, eu já perdi, acho que a conta, mais de, sei lá, 200, 300, por conta e até hoje. E só voltando à sua fala, Marisa, porque o DI só foi contratado para fazer o SB. Não tem problema nenhum nisso, porque o seu trabalho também envolve SB. Não tem nada de errado nisso. Agora, você precisa mudar o seu olhar em relação ao documento SB. Então, a sua postura muda para um sênior a partir do momento que você começa a entender que este documento de especificação, você passa a ter uma postura, eu acho que eu coloquei até aqui, eu acho que eu coloquei mais para frente, uma postura de analista de projetos educacionais. Então, se você sair você só sai de um DI Júnior, vai para um DI Sênior, se a sua postura em relação ao básico mudar. Eu acho que é isso, sabe? A- Bom, o, adorei esse puxão de orelha, hein? Pudesse, eu vou cortar esse pedacinho do final. Eu vou cortar os, esse pedacinho os do final para cortes, os deixar cortes. isso, isso aí, fazer um short, isso é extremamente importante. Eu acho, e você traz a temática que a gente falou lá no início, né, Poliana? Eu acho, assim, imprescindível. Assim, não consigo enxergar isso como uma ferramenta que não é importante para o trabalho do DI. A gente tem 3 minutinhos aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu quero Sério? trazer para você, né, que tem Só aqui no chat, três. né? A pergunta da Adriana. Hum. Polly, que dica que você dá quando temos conteudistas que trazem muito conteúdo escrito e você, como DI, nem sempre tem tanta liberdade para mexer no SD? Eu boto o chat GPT para trabalhar para mim. Eu boto. Se eu sei que o conteudista ele não tem, eu acho que eu já peguei até a visão desse tipo, que eu já peguei muitos assim. Porque eu vim de ambientes acadêmicos e eu fiz muito curso de pós-graduação, então é muito perfil de mestre, doutor, que ainda não tem entendimento sobre o que é design instrucional, e tá tudo bem, tá? Então você vai pegar na mão desse conteudista e vai dizer: olha, eu peguei esse seu texto e transformei ele nisto. E trouxe. Aí é você, com bom senso, conversando com o conteudista e trazendo propostas diferentes para aquele texto. Claro, depende do nível. Você falou que você não tem autonomia para criar. É, daqui, tenta uma boa dose de diálogo.
eu acho que você consegue mudar tanto a cabeça da instituição como também do próprio conteudista. Eu já passei muito por isso, viu? Muito. Requer muita conversa, muita videoconferência, mas é totalmente possível. E coloca o chat GPT para trabalhar, não fica, né, suando assim, não. Condensa aquela informação. Nem tudo é tão teórico assim. Você pode colocar aquela linguagem dialógica só com o chat GPT e tá tudo certo. Muito bom. E aí, você trouxe mais alguma coisa para a gente aí, para trocar alguma dica Trouxe. para a Só gente são finalizar? dicas. E dicas Show. rápidas. Vamos lá. Gente, dá para fazer. Se você está pensando em compor o seu portfólio, Poliana, por onde é que eu começo? Eu não consigo elaborar ainda dentro do zero, dentro do PowerPoint, dentro do Word, que são as ferramentas com as quais você sugeriu. Vai no Canva. No Canva você digita storyboard. E aí vai aparecer algumas opções como essa. Várias telinhas, as quais você vai tirar, vai destacar essa telinha e transformar exatamente no storyboard, numa tela, em uma dessas telas. Eu vou trazer só um spoiler, eu vou trazer essa informação amanhã no meu LinkedIn como uma sugestão para você que quer compor o seu portfólio com storyboard através do Canva. Outra coisa, o storyboard morreu, Poliana, que eu já ouvi isso. É, Storyboard morreu, Poliana. Se você acha que storyboard morreu, vai estudar protótipo. E isso a Marisa trouxe lá no início. Porque uma vez que você trabalhe o storyboard muito bem trabalhado, muito bem detalhado, ele se transforma no protótipo. E aí é a chave para você virar um DI sênior. Vai por mim. Outro livro que pode te ajudar como insights para você fazer bons planejamentos de ESB. Esse livro de design de aprendizagem com uso de Canva, com a da Flora Alves, é excelente. Ela traz 3 Canvas incríveis que você pode fazer com que o seu USB ou seja substituído se você acha que o USB morreu, ou simplesmente faz com que o seu curso ele seja muito melhor planejado e organizado. Outro livro muito bom, Poliana, não sei fazer USB de gamificação. Esse livro é excelente. Você consegue planejar todas as etapas da gamificação através desse livro. Onde eu busco inspiração em todos esses sites aqui. E é aqui que está toda a parte de criatividade, principalmente para one page, para ícones. Esses são alguns do que eu busco de inspiração. E daí, lembre-se, você não é um batedor de tela. Muda seu olhar para analista de projetos, que eu acho que o USB ele pode ser muito rico para fazer com que você seja promovido. Só você que ainda não percebeu. E é isso, todas as referências estão aqui, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês amanhã lá no meu LinkedIn. Ó, o spoiler. Eu tenho. Sim, eu trouxe, Marisa, me dê licença. Eu sei que você fica à está vontade. tá, tá falando do seu e-book, que está incrível. O e-book da Marisa está incrível, tá? Vale muito a pena. Eu tenho também alguns e-books que vale a pena que você, justamente voltado para o desenvolvimento de carreira, para quem tem interesse em seguir carreira na área de design instrucional, certo? Estou aqui os meus contatos e eu encerro. Poliana, foi uma delícia esse momento com você. Deixa eu É, interromper. continuaria aí mais tempo, né? Foi muito bom. Trouxe insights bastante interessantes. Quem sabe a Poliana volta conosco, né, para a gente aprender um Bom. pouquinho mais. Vou compartilhar com vocês. Eu coloquei informes no chat, tá? Para que vocês possam colocar o e-mail de vocês lá para a gente compartilhar o e-book. É um flipbook, tá? Um formatinho lá de revista bem interessante para consulta. Eu acho que praticamente tudo que a gente falou aqui tá bem, né, conceituado lá. Tem uns apoios também teóricos lá, que são bem legais. Poliana, super agradecer, tá, pela sua participação. Adorei, né? Falo que eu tenho Também. muito carinho pelo seu trabalho e eu aprendi bastante também. É, e convido todos aí para a próxima live no mês que vem. E aí, próximo tema, né, no mês que vem, nós vamos falar sobre metodologias ativas dentro do curso e-learning. Como é possível trabalhar isso dentro do curso e-learning? E aí, eu acho que vai ser bem rico também o encontro para a gente trocar ideia, tá? Agradeço a participação de todos e até a próxima. Tchau, pessoal.